Gênesis 42, eu vim trazendo uma palavra de reflexão ao seu coração. Eu vou dar um tema, minha mensagem é propósito ou potencial. Ou potencial ou propósito. Quero falar um pouco sobre isso com você. Diz assim, Gênesis 42, verso 6, vai dizer assim: José, pois, era o governador daquela terra, e ele vendia todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e se inclinaram a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, os conheceu, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: de onde viestes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles, e disse-lhes: vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. Amém? Eu quero falar sobre potencial e propósito. Parece que são coisas semelhantes, mas não são. Nessa viagem, Deus vai dando algumas palavras, e uma das perguntas que na caminhada eu fui conversando com Deus, Deus perguntou para mim assim: filho, por que eu te escolhi? Por que você acha que eu te escolhi? E a gente começa a usar textos bíblicos para tentar justificar a escolha de Deus. E aí eu comecei a usar: talvez, Senhor, o Senhor escolheu porque eu tenho um coração de pastor, porque eu amo as pessoas, independente de como elas me tratam. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar famílias. O meu coração é de servo, é de servir, sempre foi para servir. Desde os meus 18 anos de idade que eu aceitei o Senhor, eu tenho servido pessoas. E não só na igreja, mas fora da igreja. E aí a gente começa a argumentar baseado naquilo que a gente é bom de fazer, aquilo que a gente é bom para realizar. E aí o Senhor ficou em silêncio e não falou nada para mim. E eu fui para a viagem, foi 6 horas para ir, fui, ministrei, voltando. E aí o Senhor começou a falar comigo. Ele disse assim: eu nunca te escolhi pelo aquilo que você sabe fazer, eu te escolhi pelo aquilo que eu sou em você. E aí eu fui estudar sobre isso, fui pensar sobre isso, fui analisar sobre isso. A Bíblia, ela conta detalhes importantes que eu e você temos que saber. E deveríamos saber de cor. A primeira coisa é que antes do seu nascimento você é abençoado, amém? Vocês estão aqui? A palavra abençoado eu já expliquei, é Baraque, é Deus ajoelhar e abençoar. Ou seja, a gente é o único ser criado por Deus ou gerado por Deus que saímos com um propósito definido. A gente precisa entender isso, que a nossa existência não existe propósito de fracasso. A nossa existência não existe propósito de parar. Pastor, mas tem muita gente que parou e morreu no meio do caminho. Pois é, só parou porque decidiu viver o seu propósito, não o propósito de Deus. Porque o dia que você decidir viver o seu propósito, é o dia que você decide sair da estrada da vida e caminhar rumo à estrada da morte. Então nós somos os únicos seres. Você vai ver que Deus abençoa o dia, a tua criação. Deus disse: é bom que eu fiz, abençoa. Mas quando Deus nos faz, Ele não fala só o dia, Ele diz assim: ser abençoado. O que Deus está dizendo? Eu te gerei já determinado a ter sucesso. Amém? Por quê? Porque você já nasceu marcado para vencer. Deixa eu te explicar no mundo espiritual como isso funciona. Todas as vezes que o diabo olha para mim e para você, ele vê vestes de vencedor, ele vê coroa de vencedor e ele vê um vencedor. E aí o que o diabo faz? Eu só consigo fazer esse vencedor parar. Como? Fazer ele acreditar que ele não é vencedor. A única forma que o diabo tem de te parar
é quando você parar e achar que não é capaz de chegar a resultados que Deus colocou dentro do seu coração. A única forma que vai fazer você parar é achar que a situação que você está vivendo, Deus não pode solucionar ou você não é capaz de sair. Então esta situação é a única forma que para um vencedor. É quando o vencedor deixa de acreditar nele mesmo e começa a ouvir as pessoas alheias, começa a ouvir o sistema, o mundo, e ele diz: eu não vou conseguir. Porque Deus disse: está abençoado. Talvez você não entenda, porque a gente vem de famílias disfuncionais e a gente não consegue entender quando um pai abençoa o filho. Mas eu vou explicar isso para você. Talvez você não tenha essa noção, que o pai determina o destino de um filho. Sempre foi assim. Ah, pastor, mas o meu pai disse para mim que eu era isso, isso e isso. Seu pai biológico, sim, ele disse. Mas antes de você sair do seu pai biológico, você saiu do seu pai eterno. Então a palavra do maior quebra a palavra do menor. Por exemplo, e ainda você vem para a igreja. Então se seu pai biológico te abandonou, te rejeitou, e você vem para a igreja, agora você tem uma paternidade espiritual, eu tenho autoridade de estender a mão sobre a sua vida e dizer assim: eu determino um futuro de vitória, determino um futuro de bênção. E a palavra paternal ou maternal que denunciou ou que sentenciou o seu futuro vai ser quebrada, porque o maior tem autoridade sobre o menor. Quantos estão entendendo? Diz amém. Por que eu estou dizendo que o maior? Porque Deus, quando fez, Ele disse assim: primeiro o céu, depois a terra. Quem é maior? O céu ou a terra? O céu é maior por quê? Por quê, gente? Porque Ele veio em primeiro lugar. É mais ou menos assim: Charles, quando você chegou aqui eu já estava. Deu para entender? Então quem está primeiro manda. Ele é maior. Você conseguiu entender? Então Deus, o Pai, Ele te abençoou. Tá vendo? Você é muito visual. Abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis capítulo 1, verso 28. Rapidinho. O que está escrito ali em cima? Tira a palavra Deus, coloca a palavra Pai. Peraí, calma, gente. Vocês estão afobados, gente, calma. Você vai colocar assim: ah, pastor, mas não está Deus. Deus é Pai, gente. Ele é Pai. Nós não fomos gerados nele? Se Ele nos gerou, Ele é nosso Pai. Então, ó, você vai falar assim: o Pai abençoou. Aí você vai dizer o seu nome. Amém? Amém, querido? Para eu poder continuar. Beleza? Vamos lá. Bora lá, você acredita no que você está lendo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Você não pegou o negócio, não. O Pai me abençoou, Edson. Ou eu, Edson, para ficar mais certo, os professores de língua portuguesa que me perdoem. Vamos lá. 1, 2, 3. Calma, respira fundo. Então, o Pai abençoou o Edson. E o Pai disse ao Edson: frutificai e multiplicai, Edson, e enchei a terra, e ela sujeite, e você vai dominar. Você conseguiu entender? Agora vamos de novo. Agora você vai ler até o final, com seu nome. Pegou a ideia? Bora lá. Não ouve o pensamento. Porque sabe qual é o problema que você não consegue repetir? Você fica ouvindo os outros lados, gente. Conecta com Deus. Ouve a sua voz. Ouve a sua voz. Declare isso. Palavra profética liberada. Amém? Bora lá. 3. Amém. Não, é até aí, gente. Até aí. Então, o que está dizendo em Gênesis 1? Que o Pai está abençoado.
Por que ele abençoou? Porque sem a bênção não haveria frutificação e nem... Por que ele colocou primeiro frutificar e multiplicar depois de abençoar? Para que você não tivesse dúvida. Porque se ele tivesse assim, Deus fez o homem e disse: frutificar e abençoar, e eu te abençoo, frutificar e multiplicar, e eu te abençoo. No meio da adversidade, no meio das aflições, o homem ia dizer assim: eu sou incapaz, eu plantei e não estou colhendo, eu estou perdendo, não está crescendo, as coisas não estão fluindo, eu estou vivendo uma esterilidade. Mas aí, para que o homem não esquecesse, primeiro Deus fala assim: primeiro, lembre-se, você vai frutificar e você vai multiplicar. Por quê? Porque eu já te abençoei. Então por que eu vou dar muito fruto? Sou abençoado. Se você não acredita nisso, eu acredito nisso piamente. Eu sou abençoado. E eu vou declarar, eu disse isso no Rio, eu vi gente torcendo o bico. Eu sou a pessoa mais amada pelo Pai nessa igreja. Amém? Ah, tem gente mais amada aqui? Não, eu sou a pessoa mais amada dessa igreja. Então olha para esse irmão e fala assim: sabe por que vai dar certo tudo para você? Porque você é abençoado. Sabe que a gente não entende? Que ser abençoado não livra você de passar por lugares. Ser abençoado é te levar em lugares, e mesmo em lugares em dificuldade, você saber: mesmo aqui eu sou abençoado. Deu para entender? Ser expulso de casa, vai morar na casa do vizinho, vai morar na casa da vizinha, vai morar na casa de parente. Talvez o mundo vai dizer assim: tá vendo, coitado, foi expulso de casa, agora está morando de favor. Não, você não está chegando ali de favor. Você está num propósito de alguém que é abençoado. É Deus que te levou para aquela casa para mudar a história daquela casa. Não é a casa que vai mudar você, é você que muda a história da casa. Então diga comigo: cada lugar que eu passar, eu estou deixando a bênção do Senhor. Você consegue entender isso? Por que o teu bairro é uma bênção? Por que a tua cidade é uma bênção? Por que tua casa é uma bênção? Querido, deixa eu te explicar. A gente vai sair daqui e vai apagar as luzes. Isso aqui vai ficar como? Serve para alguma coisa? Não, está vazio, não serve para nada. Só vai ter o eco, bicho, barata voando aí, que de vez em quando eu acho algumas aí. Alif, pelo amor de Deus. Fernando, pelo amor de Deus, vamos detetizar essa igreja, me ajuda aí. De vez em quando nós vemos umas aí. A igreja só é abençoada porque tem gente abençoada dentro dela. Ah não, gente, essa igreja só é abençoada porque não tem um, não tem dois, não tem três, não tem quatro. Tem uma família de gente abençoada. Mas você não entende. Sabe o que você fica fazendo? Gente, eu tive comércio vários anos. Tive 12 anos de comércio. Sabe o que você fica fazendo? Você fica potencializando no cliente que entra. Aí você fica pensando assim: se o cliente entrar e comprar, vai mudar minha história. Querido, se você tem essa mentalidade, fecha o comércio. Fecha. Sabe por quê? Porque você vai olhar com as coisas da terra e você vai dizer assim: eu tenho que montar em tal lugar, porque tem tanto movimento e vai entrar tantas pessoas, e através dessas pessoas vai mudar a minha vida. Não, querido, deixa eu te falar. Qualquer lugar que um abençoado estabelecer a sua planta do seu pé, ele entra não para perder, ele entra para conquistar. Então quem entra na loja dele não dá a benção, mas é abençoado, porque ele está semeando numa terra. Aí você não entendeu, gente. Presta atenção, dinheiro é semente, certo? Se eu plantar numa terra boa, é a terra que come. Quem vai colher? Por que eu tenho certeza, se eu plantar numa terra boa, vai produzir? Porque a terra é abençoada. Então, ou seja, um cliente que compra de mim, se eu sou abençoado, quem está sendo abençoado? É o cliente ou sou eu? Por quê? Porque ele está investindo numa terra boa, e quem vai colher dessa semente é ele. Então para com esse negócio de, eu preciso ter cliente. Não, querido, você precisa saber que você é abençoado. Agora destrava aí, dá um aplauso ao Senhor aí, que vocês estão muito travados.
Porque se você achar que depende dos outros, você não sabe quem você é. Gente, eu sou abençoado. Está até chovendo aqui no altar. Ai, Jesus, eu sou tão abençoado, você vai preparar um ar-condicionado. É o próximo passo, Jesus, um ar-condicionado. Próximo passo. Ficou baratinho. Bora lá. Então, para com esse negócio de pensar que são as pessoas que ajudam você. Um abençoado não veio para ser ajudado, mas ele veio para ajudar. Vocês não acreditam nisso? Eu estou desanimado com vocês hoje, gente. A mentalidade de alguém que não acredita, que não sabe quem é essa. Ele não olha o pai que abençoou, ele olha a situação que ele está vivendo. E ele julga a sua capacidade pela situação que ele está vivendo. E aí quando ele julga a sua capacidade pela situação que ele está vivendo, ele olha se ele é capaz de sair dessa situação. Ser abençoado é diferente. Não é fugir da situação, é passar pela situação entendendo que mesmo seja de adversidade, Deus vai cuidar de detalhes. Ele vai passar e ele vai sair. Quando ele sair, ele vai sair mudado e transformado. Deixa eu te explicar melhor. Quando você entra dentro de um propósito, o propósito ou o processo não é para matar você, mas vai transformar dentro de você. Ele vai mudar você. Você entra fraco e sai forte. Você entra destruído e sai restaurado. Você entra com senso de derrota e sai com senso de vencedor. Uou! Abençoado, bata no pé e diga: eu sou abençoado. E por que eu quero enfatizar isso? Porque eu disse potencial versus propósito. Alguém que vive pelo potencial vai achar que Deus vai escolher ele, que Deus vai usar ele para aquilo que ele sabe fazer. Querido, se você pode ter a melhor qualidade, você pode trabalhar na melhor empresa, você pode ter a melhor característica, pode falar bem, pode fazer um monte de coisa. Se você não estiver dentro do propósito, seu potencial não serve de nada. Sabe por que Deus escolheu Abraão? Deus não escolheu Abraão porque apenas ele tinha 75 anos de idade. Deus escolheu Abraão porque sabia que Abraão acreditaria no propósito. Todo mundo dizia: Abraão, 75 anos, aposenta, pega a chuteira e pendura que você não vai ter filho. Mas lá no fundo do coração de Abraão, ele tinha certeza: eu posso ser pai ainda. Então quando Deus viu algo dentro, porque Deus não investe em terra morta, Deus só falou com Abraão porque tinha vida ainda dentro do coração de Abraão. Deixa eu te falar, querido, talvez do lado de fora as pessoas estão te olhando e pode dizer: não dá, mas Deus não olha o seu olho, a sua cara, o seu semblante. Deus olha o teu coração, e se tem vida dentro do teu coração, acreditando no sonho, vai acontecer. Por isso que quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para o lugar que eu te mostrei, Deus tinha certeza que Abraão ia acreditar. Por quê? Porque dentro do Abraão tinha vida que acreditava que ele seria pai. Então Deus não escolheu Abraão porque ele poderia ser pai. Na estatística, Deus escolheu Abraão porque ele acreditava que poderia ser pai. Porque é diferente propósito com o potencial. Porque o potencial você diz: eu vou vencer porque eu sou capaz, eu fiz faculdade. Cheguei na rodoviária em Campo Grande, e aí veio um servo me buscar. Um homem muito simples, iletrado, fala um pouco errado ainda, né, por causa que foi ensinado a só trabalhar. E aí me pegou, quando eu entrei dentro do carro dele, um carro grande, bonito, cara do pastor, aquele carrão gigante. Mas quando eu já sabia que ele era assim, mas eu não conhecia a história dele. Mas qualquer um olharia para ele e falaria assim: não, isso aí não dá nada. Aí ele falou: deixa eu falar uma história para o senhor. Meu pai não me ensinou a estudar, meu pai ensinou eu a trabalhar. Então eu sou iletrado, eu não sei estudar. Não estudei, eu mal sei escrever direito. Mas deixa eu te falar, Deus falou comigo que ia me colocar em grandes lugares. Eu entrei numa empresa, eu fui trabalhar de ajudante para um rapaz e peguei a profissão que eu tenho. Eu sou soldador, sou metalúrgico. Falei: glória a Deus, eu também sou metalúrgico. E aí a gente começou a conversar, ele disse assim: olha, pastor,
Tinha uma multinacional aqui que tinha um teste. Eu falei: Senhor, não deixa fazer teste de escrita, porque eu sou péssimo na escrita, mas eu sou bom naquilo que eu faço na solda. Então abre essa porta para mim. E ele falou que não fizeram o teste de escrita, mas fizeram o teste na prática. E aí ele começou: por que o bom é prática? Porque só tem prática quem passa pelo processo. Só quem aprende, e o processo é para você te ensinar. Quem não passa pelo processo só tem teoria. Deus não usa quem tem teoria, Deus usa quem tem prática. E aí ele falou que fez o melhor serviço e ele foi contratado. Escuta isso, ele ficou 27 anos nessa empresa. Dentro dessa empresa, todas as pessoas que estavam lá estudaram, se formaram e viraram encarregado. E ele disse: pastor, eu nunca quis ser encarregado porque eu não estudei. Mas esse servo aqui, durante a escolha da empresa para mandar pessoas para a França, para trabalhar durante um período na França, esse servo se destacou. E eu fui durante 4 vezes enviado para a França. E lá na França, o salário que eu ganhei, eu comprei minha casa, comprei meu carro, abençoei, minha esposa foi também. Mas deixa eu te falar, mesmo assim, sem saber o que fazer, sem saber falar direito, sem ter uma faculdade, eu estava na empresa e um gerente geral olhou para mim e falou assim: eu vou te colocar como gerente, como encarregado desse lugar. Ele falou: pastor, eu não busquei isso, mas Deus me colocou como encarregado de uma turma. Eu virei encarregado naquela empresa. Mas não para por aí. Ele falou que um dia ele estava dando a assistência para a sua equipe de trabalho, e uma das pessoas passou, um dos donos, junto com pessoas que tinham escola, Senai, essas coisas, passaram lá. Eles estavam montando, estavam precisando de profissional. E o homem parou e falou assim: olha, você pode dar aula para uns alunos lá na minha escola? Ele falou: mas espera aí, eu não tenho faculdade. Ele falou assim: mas você tem experiência. E deixa eu te falar, esse homem sai dali e durante 3 anos ele deu aula no Senai e formou um monte de gente como soldador. E aí ele me mostrou aqui, pastor, as pessoas, tinha ex-drogado, ex não sei o que, isso aqui, agradecendo porque ele foi um canal para aquelas pessoas, e essas pessoas estão trabalhando. Por isso que eu estou dizendo para você, não é o teu diploma, não é a tua capacidade, é o propósito que Deus tem para você. Uou! Talvez você está dizendo assim: alguém disse, você fazer não vai dar certo. Não, querido, você pode até fazer, mas acredite no propósito, não no potencial. Pastor, você está dizendo que eu não devo estudar? Não, você deve estudar, mas não coloque suas expectativas nos estudos. Porque tem gente que diz assim: quando eu me informar as coisas vão acontecer. Não, querido, se você não acreditar que você já é uma bênção, você pode fazer, porque tem muito engenheiro sendo gari. O seu potencial só tem validade se estiver conectado ao seu propósito. Amém? Estou falando para pessoas abençoadas? Repete comigo: o meu propósito é maior do que meu potencial. Quando você entende isso, onde você estiver, você vai cumprir o propósito de Deus. Pastor, mas se eu ler um texto ainda não deu continuidade. Calma teu coração, porque eu estava falando sobre a bênção paternal. A Bíblia vai dizer o seguinte, presta atenção, que Jacó reúne seus filhos Ei, glória a Deus. Pode baixar um pouquinho, tá alto, não tá, gente? Que eu gosto de gritar, eu sou escandaloso. Pode abaixar um pouco. Gênesis 49, Jacó chama seus filhos e ele fala assim: agora Israel vai profetizar. E ele abençoa seus filhos. E aquilo que Jacó liberou sobre a vida dos filhos se cumpriu. Por quê? A bênção do pai determina o futuro do filho. Hoje a gente não tem muita importância com isso. Mas quando um pai libera uma palavra profética sobre um filho, ele está determinando o futuro de um filho. Mas fique tranquilo, talvez você não teve a palavra profética do seu pai biológico, mas você tem a palavra profética do teu pastor. Você é abençoado, vai dar certo. Você vai ter um bom casamento, você vai conquistar teus sonhos, você vai crescer, você vai ser feliz. Eu libero isso sobre a sua vida. Pastor, mas me disseram, meu pai disse que eu não seria nada, minha mãe disse que eu não seria nada, minha família disse que eu não seria nada, mas eu, como líder teu, como pastor, como sacerdote da tua vida, estou dizendo: vai dar certo. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Pegou essa aí, Davi? Você cantou já essa, né? Você nasceu para dar certo.
Não? Então estou achando, foi outra igreja, abafa o caso. Eu quero que você acredite nisso. Mas deixa eu te falar, ser abençoado vai te levar a viver experiências que você no começo não vai entender. Mas são experiências que vão te forjar para não apenas você usufruir da bênção, mas abençoar outros. Porque a bênção de Deus nunca foi só sobre mim, tem a ver com as outras pessoas. Deus nunca vai desaguar água em poço. Você não vai ver a Bíblia dizendo, Deus encheu o poço de água. Deus não deságua água em poço, porque vai ficar ali e vai correr o risco de ser entulhado. Deus deságua água em rio. Por quê? Porque pode acontecer qualquer coisa, o rio continua fluindo, e aonde o rio passa traz vida. Assim é a vida de um abençoado. Quanto mais ele fluir, mais bênção Deus libera sobre ele, porque não tem a ver com ele, tem a ver com os outros. Você conhece a história de José? Qual era o propósito de José? Qual é o propósito de José? Ser governador do Egito? Não. O propósito de José era ser supridor, ou suprimento, ou livramento para seu pai Jacó. Porque haveria seca, haveria fome, 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. No período de vacas magras, o povo, os filhos de Jacó, e Jacó teve fome. Quem estava lá governando no Egito? José. Então enquanto o povo estava lá, José estava cuidando do pai dele. Então o propósito de José não era só, a gente pensa muito pouco, gente, a gente acha que o propósito tem a ver com a gente. Não, José sofreu, José aconteceu isso, e ele chegou governador, chegou ao seu propósito. Não, querido, o propósito tem a ver com os outros. Você não cumpre propósito dizendo assim, eu venci, eu sou vencedor, eu posso, eu faço. Não, você cumpre propósito quando quem está do teu lado é abençoado com você. Amém? Então qual era o propósito de José? Ser o supridor ou o cuidador do seu. Deus estava dizendo, José, eu vou te colocar num lugar tão grande, porque um dia teu pai vai precisar de você, e por causa do teu coração, você vai cuidar do teu pai e dos teus irmãos. Esse era o propósito da vida de José. Ser governador era o mínimo. Amém? Então entenda, o propósito é maior do que o potencial. Por quê? Porque se eu fosse olhar para o potencial de José, eu ia falar, esse cara merece o lugar que está. Ele era um bom administrador, e a Bíblia vai dizer que tudo que José fazia, havia prosperidade, porque ele era abençoado. Mas a diferença de alguém que acredita no seu potencial e não no seu propósito, é que quando chega e galga aquilo que ele quer, ele começa a pisar nos outros. Ninguém me ajudou para chegar até aqui. Agora todo mundo vai ver. Agora eu vou pisar, eu vou mostrar. Ele compra um carro para mostrar, ele compra uma casa para mostrar, ele sempre está querendo mostrar alguma coisa. É alguém que está vivendo o seu potencial. Mas quem vive o seu propósito, ele não pensa em mostrar, ele pensa em abençoar. Eu tenho que mostrar que eu sou, eu tenho que mostrar. Quem vive assim está vivendo o potencial, não está vivendo o propósito. Deixa eu te falar, alguém que já é vencedor precisa mostrar que vai vencer? Vou repetir, alguém que é vencedor precisa mostrar que vai vencer? Então olha para esse irmão e fala assim, por que você tenta mostrar para os outros aquilo que não precisa ser mostrado? Sabe quando as coisas vão começar a fluir na sua vida? Quando você parar de querer que os outros olhem aquilo que Deus te dá e começar a ser bênção na vida dos outros. Para de ficar querendo, vão ver. Eles vão ver. Eles não precisam ver. Você não precisa provar, você não precisa mostrar, você é. Eu não preciso mostrar que a igreja Restaurando Vida é a melhor de Ferraz de Vasconcelos, ou a maior de Ferraz de Vasconcelos, ou de São Paulo. Eu tenho que acreditar apenas, acreditar no propósito, acabou. Pastor, mas isso é orgulho? Não, querido, porque o orgulho tem a ver com eu querer mostrar para esnobar e para menosprezar os outros. Mas propósito não. Por que ela vai ser a maior? Porque mais vidas vão ser alcançadas, mais famílias vão ser alcançadas e mais igrejas serão abençoadas.
Se eu tiver o propósito dentro do meu coração, o meu potencial será uma bênção. Mas, porém, se eu não tiver o propósito, o meu potencial não serve de nada. Então diga comigo assim: ser abençoado é fazer aquilo que eu não quero para cumprir o meu propósito. Tudo aquilo que você quer, escuta, tudo aquilo que você quer, que a sua alma deseja, não faz parte do seu propósito. O que Deus vai te dar? Aquilo que faz parte do seu propósito. Porque se Deus te der aquilo que faz parte do seu potencial, você vai se desvirtuar. Quantas pessoas vieram para a igreja desempregadas, arrumaram serviço e saíram da igreja? Quantas pessoas, elas prosperaram em Ferraz e quando cresceram saíram de Ferraz e foram morar em outros lugares? Estou dizendo quem saiu de Ferraz, não é isso. Eu estou dizendo assim, menosprezou a cidade e não acreditou mais. Ele falou, não, Ferraz não presta mais. Porque, querido, presta atenção. Tudo que você fizer dentro do seu potencial tem que estar conectado ao seu propósito. Quem era o filho mais amado da casa de Jacó? José. Diga comigo, José era o filho mais amado. Ele era tão amado que ele recebeu uma capa de cores, uma túnica de várias cores, que isso causava inveja. E detalhe, o pai, ele com 17 anos, o pai colocou ele para liderar seus irmãos. Porque a Bíblia vai dizer, porque o pai amava mais José. O que os irmãos deles viram? Viram a parte lógica. Ele é o queridinho do pai, e se eu tirar ele de perto do pai, eu mato a vida dele, eu destruo o propósito dele. Aí para potencializar, porque Deus gosta de potencializar isso, Deus ainda dá sonho para ele. Ele era amado do pai biológico, e agora o Deus do céu, o Pai eterno, olha para ele e fala, você também é amado no céu. E aí o pai dá um sonho. Qual é o sonho? O sonho vai mostrar que ele vai ser um líder dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer o seguinte, que os seus irmãos ficam com mais raiva dele. Mas essa raiva não é uma raiva de dizer assim, eu não vou falar mais com ele, é uma raiva de querer matá-lo. Porque todo abençoado se prepara para ser perseguido. Porque a vida de um abençoado ninguém entende. Como é que pode desse jeito, todo torto, todo lascado, e ainda Deus continua falando com ele, Deus continua agindo na vida dele, Deus continua mimando ele. É porque quem está de fora não sabe quem está aqui dentro. Então quem é abençoado aqui? Olha para o teu irmão e fala assim, se prepara para ser perseguido. Lembra que eu disse para você que o desejo do diabo não é tirar a roupa de um vencedor, mas é fazer o vencedor acreditar que é um derrotado. Então quando o diabo olha para você, ele te vê como? Você nem sabe, gente. Vou repetir. O diabo olha para você e vê você como vencedor. Então o diabo olha para você e vê você como? Então ele não pode tirar o que está sobre você. Amém? Às vezes a gente tem que provar que. Tem que provar biblicamente que o que eu estou falando é verdade. Porque tem gente, será, pastor? Tem, eu vou provar. Salmo 139. Tem que provar, gente. Salmo 139, verso 16. Vamos lá. Ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda uniforme. E no teu, é no teu livro? É no livro de quem? No teu livro, todas estas coisas foram escritas. Foi escrita de quem? Nós somos os únicos seres que antes da nós viemos a existir, havia um livro contando nossa história. Você não entendeu isso, gente? Lá no céu, há uma biblioteca, e os pastores sabem o que eu estou falando, porque um dia eu levei eles na sala do trono, né? Pastor, só levou eles? Levei, gente, levei. É um mistério profético, só entra lá quem entende o mistério profético.
tem que destravar algumas coisas. Aí levei eles lá, e lá tem biblioteca. Imagina, nessa biblioteca, um dia, o anjo passeando, olha e está escrito céu, mas você não existe ainda. É isso que o Salmo está dizendo. Está tudo escrito ao seu respeito. Então, glória a Deus, você já tem uma biografia no céu, gente. E aí, vamos lá. Então tem um livro escrito sobre você, as quais em continuação foram formadas, e quando nenhuma delas havia. Quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria maior o número da areia do mar. Ou seja, o que Deus pensou, o que Deus está imaginando a seu respeito, não dá para contar nem pela areia do mar. É muito grande, é muito tremendo, é muito sobrenatural. Aí, verso 19: ó Deus, tu mataste no deserto o ímpio, apartaste vós, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Verso 22: odeio-os com ódio perfeito, e tenho-os por inimigos. Sonda-me. Davi está dizendo que porque ele é abençoado, e porque há algo escrito sobre ele, ele é muito perseguido. Então todo abençoado você é muito perseguido? Quem aqui é muito perseguido? Tem muita gente que fala de você, tem muita gente? Então é sinal que você é muito abençoado. Pastor, o senhor não sabe, eu chego, fico quietinho no meu cantinho lá, não quero incomodar ninguém, daqui a pouco tem alguém se levantando contra mim. É porque incomoda a gente. Um abençoado, quando chega, ele não chega para ficar no mesmo lugar, ele chega para crescer, então incomoda. O que o diabo faz? O diabo fala assim, olha para você e o seu brilho incomoda. Ele fala assim, a única forma, nem Deus tira essa vestimenta sua, nem Deus tira o que Ele colocou sobre você, está colocado, vestes de louvor e óleo de alegria, Deus colocou. Então o diabo olha e fala assim, é um abençoado, é um vencedor. Mas como eu vou parar ele? Fazendo ele acreditar que ele é um derrotado. Então é lógico que José, tendo os sonhos de Deus e tendo o amor do pai, o que o diabo ia fazer? Ia tentar ofuscar o brilho de José. Como? Nós vamos matá-lo. Mas como o propósito do diabo não é apenas matar o físico, mas é destruir o propósito de Deus, porque é uma afronta contra Deus, porque Ele tem a eternidade, querido, Ele não tem problema se te derrubar hoje ou amanhã. Mas como o propósito dele é isso, Ele fala, eu vou desconstruir em José o que Deus potencializou, que ele será um homem grande. Então o que eu faço? Jogo dentro de um buraco e faço os irmãos dele rejeitar ele. Não, eu tiro ele do buraco e vendo ele como escravo, porque escravo não tem como que ele vai ser líder, como é que ele vai ser vencedor numa terra estrangeira? E detalhe, escravo não tem direito, ele vai chegar lá numa terra, ninguém conhece ele agora não tem mais a proteção do pai. Quem foi que disse que a proteção que José tinha era do pai Jacó? A proteção que José tinha é a bênção de Deus sobre ele. Então dentro da cisterna, quando eles jogam o José dentro da cisterna, eles não jogam um derrotado, eles jogam um abençoado. E por isso que a cisterna não suportou José, porque nenhum lugar suporta um abençoado. Cisterna é lugar de que não tem mais vida, é poço vazio, tem bicho ou tem lama, mas o abençoado não fica, não dá, incomodou os irmãos dele. Talvez você vai dizer, não, os irmãos dele ficaram com remorso, aquele sentimento foi Deus que colocou. Opa, o lugar do abençoado não é no fundo do poço, o fundo do poço é um lugar para ele passar, mas o fundo do poço não é o final, porque depois do fundo do poço o lugar vai subir, ele vai ter que crescer. Deixa eu correr. Aí vendem ele e fala assim, pronto, nenhum escravo em terra desconhecida vai prosperar. Por que eles pensavam? Tudo eles achando que estava dando um jeitinho. Eu vou tirar ele de perto do pai, da proteção do pai. Por isso você não precisa, às vezes você está dizendo, mas meu pai, se você teve um pai bom, glória a Deus. Se você não teve, também glória a Deus.
Porque a bênção do seu pai não veio do pai da terra, veio do pai do céu. Quando você foi gerado nele, já estava escrito. Já existe uma biografia de um vencedor. Amém? Aí, jogam ele como escravo. Ele vai para onde? Para o Egito. O que pensa? No Egito, o Egito ele tem uma tipologia de mundo. Então presta atenção, tem gente que estava aqui e está no mundo ainda, mas é abençoado. Por quê? Porque o pai disse. Então tem gente que você conhece que está no mundo, você disse, acabou. Mas o pai está dizendo, é um propósito que eu levei para trazer de volta e vai ser abençoado. Mas você está aqui, amém? Vamos lá, vamos voltar aqui. Ele vai para o Egito. Qual era o intuito? Joguei ele dentro da cisterna, agora desconecto ele do pai. Agora como escravo, escravo não tem vontade, escravo não tem desejo. Se eu mostro para ele que tudo que ele conquistar nunca vai ser dele, ele abandona o propósito. Correto? Ele não é escravo? O que adianta eu ter sabedoria, eu ter conhecimento, eu ter prosperidade, se aquilo que eu conquistar não é meu? Então é melhor parar. Mas foi isso que José fez? A Bíblia vai dizer que onde José passava, ele dava aquilo que ele tinha. O que José tinha? A bênção. A Bíblia vai dizer que ele vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, tudo que José fazia, aí Potifar viu isso e colocou José como um líder na sua casa. Ele não precisou falar nada, porque o abençoado é assim, onde ele chega, ele se destaca. Por isso, querido, beijo no ombro para você ficar louco. Se você tem problema com o meu crescimento ou com o crescimento do seu irmão, o problema é seu. Eu quero saber que eu sou abençoado. Para de querer ficar O que ele fez? Se ele fosse uma pessoa que estivesse vivendo de potencial, quando ele chegasse na escravidão, ele ia dizer assim, não vou fazer nada, eu vou fazer só aquilo que me manda. Porque alguém que vive de potencial só recebe ordens, porque tem mentalidade escrava. Ele chega dentro de uma empresa, ele tem 1001 possibilidades de crescer, mas o que ele faz? Ele faz só aquilo que pede. É para fazer isso? Tá bom, é para fazer isso. Mas quem tem a bênção, não faz só o que pede, ele faz além. Ele chega mais cedo, toma café e ele começa a varrer a fábrica. Aí todo mundo fala assim, mas é sua obrigação varrer a fábrica? Não, não é minha obrigação, mas eu varro porque eu quero. Porque eu sou livre, eu não sou escravo. Eu não cumpro aquilo que o meu patrão faz, eu faço além. Porque a minha mentalidade é a mentalidade de governo. Você quer crescer, mas só faz o que te pede. Você quer crescer, mas só faz o que te manda. Chega dentro da igreja, só faz o que pede. Pega isso aqui do lugar, pega isso aqui do lugar. Só isso. Aí Deus me vê. Não, mentalidade de escravo. O escravo só obedece ordens. Abençoado não, faz o que pede e vai além. Por isso que dentro da igreja o abençoado se destaca. Porque o abençoado ele faz o seguinte, você coloca ele para cantar, ele canta, depois ele vai limpar o banheiro. Mas você é levita, você não limpa banheiro. Não, mas presta atenção, eu sou abençoado. Eu não estou aqui para só cantar, eu estou aqui para servir. Se tiver que limpar banheiro, ficar como porteiro, ficar na recepção, ficar na mídia, ficar lá no estacionamento, eu vou ficar. Olha para o teu irmão e fala, por isso você não cresce, irmão. Você só faz o que te pedem. E briga ainda, por causa de escala. Fica brigando, não me colocou no culto à noite, me colocou no culto de manhã, me colocou no culto à noite. Está com implicância comigo, briga, só faz o que manda. Abençoado, ele não precisa você pedir para ele vir no culto de manhã, ele vem porque gosta. Agora quando a personalidade tem mente de escravo, o que ela faz? Eu não vou. Eu vou, eu não vou, eu vou, eu não vou. Ela faz o que quer. Abençoado faz o que manda, mas faz além daquilo que manda. José chegou na casa de Potifar, estava bagunçado, ele começou a arrumar tudo. Ele é escravo, gente. Qual que seria a mentalidade? O que é para fazer? Vai lá limpar o celeiro. Limpar o celeiro. Vai lá dar comida para os boi. Vou dar comida. É escravo. Tudo que ele fizesse não seria dele. Tudo que ele fizesse engrandeceria outro. Qual que é a mentalidade? Para que eu vou dar minha produtividade se eu não vou ter reconhecimento? Mentalidade de escravo. Porque ele só faz para reconhecimento, mas mentalidade de abençoado faz porque sabe quem é. Olha para o teu irmão e fala, enquanto você estiver fazendo o que te pedem, você nunca vai crescer.
Dói, mas é real. Aí ele prosperou. Por que José prosperou? Porque mesmo distante do pai, a bênção do pai permanece sobre o filho. Ele passa pela cisterna, agora passa pela casa de Potifar como escravo. Agora ele é acusado injustamente, porque todo abençoado vai ser perseguido. Vão levantar calúnia, vão levantar deformação. Para quê? Para tirar o propósito de dentro do coração do abençoado. O que o diabo quer é tirar o propósito dentro do coração seu. Aí o que vai acontecer? Agora ele vai preso. E lá na cadeia, o texto vai dizer que ele prospera na cadeia também. Ao ponto do líder lá da carceraria, lá do, como que chama aqui? Tem um nome, né? O cara que cuida. Agente penitenciário, pegou ele, mas quando alguém sai da cadeia, Marquinhos, fala você, Marquinhos. Quando alguém sai e começa a cuidar dos outros presos, um preso cuidando de outros presos, como é que chama? É faxina, né? Você sabe, Marquinhos, fala a verdade. José virou faxina da cadeia, mas justo. Presta atenção, gente, o negócio é louco. O cara foi preso injustamente, mas mesmo lá na cadeia ele continuou fazendo o seu melhor. Quando alguém é abençoado, não é o lugar que muda ele, é ele que muda o lugar, gente. Tem muita gente que para e começa a fazer relaxadamente porque saiu da posição que gostaria de estar. Quem é abençoado não liga para a posição, porque a bênção não está no lugar que ele está, é nele. Olha para o teu irmão e fala assim: enquanto você tiver, aplauda ao Senhor então. Fala para o teu irmão assim: enquanto você estiver brigando por espaço, você vai continuar sendo escravo. Eu sempre ministro aqui o pessoal. Gente, chegou gente boa aqui, cola do lado, me ensina, quero aprender. Estou aqui mais tempo, mas quero aprender com você. Semente de pessoa abençoada, gente. Agora quando a pessoa é escrava, fala assim: ih, chegou, nunca mais pega o teclado, acabou, toca mais do que eu. Não, eu não vou tocar mais, porque eu sou o primeiro. Mente de escravo. Quem tem mente de escravo não reconheceu a bênção que tem. Porque quando reconhece, não para. Está que nem aquela música lá: não para, não para, não para não. Tem algumas músicas que mexem com a gente. Essa daí mexe. Não para, gente. Mesmo na cadeia, José foi produtivo. Aí ele revela o sonho do copeiro e do padeiro. Esquecem a ele 1 ano ainda, porque Deus restitui o copeiro e mata o padeiro. E mesmo depois de 1 ano ele fica esquecido. Mas no dia certo, na hora certa, o faraó mandou chamar o abençoado. Agora detalhe: por que chamou o abençoado? Qual foi a deixa? Qual foi a chave que chamou? O texto vai dizer: tem um homem lá dentro que é diferente de todo mundo. Você entende que não é o lugar que define você, é você que define o lugar. Você pode estar morando num barraco da favela, mas no meio daquela multidão, Deus viu você, te chamou você, escolheu você, você vai fazer a diferença. Você pode hoje entrar como um ajudante numa empresa. Se Deus te colocou naquele lugar, Deus vai prosperar você porque Ele viu você. Você pode estar vivendo o momento mais ruim da tua vida, mas se você é abençoado, o momento mais ruim da tua vida vai fazer você se destacar, porque todo mundo vai desistir nesse momento e você vai continuar. Por quê? Porque eu não paro. Por que você não para? Porque eu sei que eu sou vencedor. Eu sou abençoado. Uou! Agora o texto que nós lemos no começo, para fechar, a Bíblia vai dizer que José agora se torna governador. Beleza? Deus mostrou para ele antes, não mostrou? Mostrou. Ele acreditou? Acreditou. Foi fácil? Não foi fácil. Porque ser abençoado não te isenta de passar dificuldades. E a dificuldade vem para roubar dentro de você o propósito de Deus. Mas José acreditou. E em todo lugar que ele passou, ele continuou sendo uma bênção. Continuou sendo produtivo, porque o propósito dele estava conectado ao seu potencial.
Ele já era um administrador na casa do pai, tanto que o pai colocou ele como líder. Então um bom administrador não é só administrador quando está sendo visto. O bom administrador é administrador em todo canto. Eu vou chegar e vou arrumar a casa. Você já recebeu alguém na sua casa que você está ali, a casa está meio bagunçada, e a pessoa olha assim, aí você fala, está meio perdida, assim, a pessoa começa a te ajudar, de repente parece um furacão arrumar a casa. Você não pediu nada para ela, você chegou, fez um convite para ela sentar no sofá, almoçar e ir embora, mas ela não vai embora, ela arruma a casa. Você já recebeu gente assim? Não, gente? Misericórdia. Por que vocês não falam? Você quer o gato comeu a língua de vocês? Fala a verdade, dá gosto ou não dá levar gente assim? Porque a pessoa não tem obrigação nenhuma de lavar a louça, a pessoa não tem obrigação nenhuma de passar pano na casa. Mas a pessoa, ela recebe um convite, ela é tão abençoada que ela come a comida de você e ela fala assim, eu não posso ficar aqui sem fazer nada, eu vou fazer alguma coisa, vou te ajudar. Ela limpa a casa, faz comida. O que vai acontecer? Você vai chamar ela de novo. O abençoado é assim, ele atrai. Se você não está recebendo um convite para ir na casa de ninguém, começa a mudar o seu comportamento quando vai na casa de alguém. Vou repetir isso aí para você entender. Se você não está recebendo o convite para ir na casa de ninguém, na casa de alguém, começa a mudar o seu comportamento quando você for na casa de alguém. Porque talvez você foi chato, não foi uma visita agradável e não querem mais você dentro da casa dessa pessoa. Porque um abençoado, ele participa. O abençoado é participante. Gente, conversa com o abençoado. Você fala assim, caramba, meu. Poxa, estou com o meu carro lá. Está com um problema lá na birimboca da parafuseta lá. Uma pessoa que não é abençoada, ele fala assim, nossa, vai ficar caro, hein? No meu carro deu mesmo problema na birimboca da parafuseta, ficou um horror. Um abençoado, ele faz diferente, fala assim, cara, eu conheço um mecânico top. Vou te dar o número dele, fala que você me conhece. Vai lá que ele vai arrumar teu carro. É diferente, gente. O abençoado nunca pensa nele, ele pensa em todo mundo. Você conseguiu entender a diferença? Você chega assim e fala assim, um problema no meu casamento. Eu briguei hoje, tá? Ele fala assim, normal. Todo casamento tem problema. Eu estou suportando essa miserável da minha mulher há maior tempo. Você vai suportar também. Abençoado não, o abençoado fala assim, querido, se está passando pela tempestade, é sinal que Deus vai dar a vitória em você. Seu casamento vai mudar, Deus estava ensinando você alguma coisa. O abençoado nunca tem uma palavra negativa, ele sempre tem uma palavra. Olha para o teu irmão e fala assim, como que você tem falado com os outros? Você já conversou com gente? Dia ruim. Gente, a pessoa que não vive a bênção, tipo assim, domingo de manhã, não vou para o culto porque está cedo. Não vou para o culto à tarde porque está chovendo. Não vou para o culto porque eu estou com dor de... Gente, tudo ele tem desculpa. Abençoado não. Eu vou de todo jeito. Se estiver chovendo eu vou de barco. Se não tiver barco eu vou a nado. Nada me para. Abençoado é positivo, gente. Senta do lado de um abençoado, você fica animado. Você fala, cara, eu estava desanimado, mas sentei do seu lado, seu sorriso, sua alegria me contagiou. Eu quero fazer alguma coisa. Você vai na casa de um abençoado, você fica vibrando. Você já colou do lado de alguém que você sai assim falando, eu vou prosperar. O cara prosperou, você sai. O diabo viu isso e potencializou um monte de coach. Tem coach que você paga milhões para ele ministrar e você sai dizendo, agora eu vou prosperar, eu estou te dando de graça. Você está com essa cara de janta olhando para mim. É diferente o comportamento, gente. Olha para a cara desse irmão. Você conhece pela cara um abençoado. Olha para ele. O abençoado, você olha para ele e já está assim. Agora, o que não é, você olha para ele, principalmente num culto desse. Um pastor fica toda hora falando para falar para o irmão. Eu não gosto de falar com o irmão. Querido, se na igreja você não gosta de falar com o seu irmão, eu imagino do lado de fora. Se na igreja você tem dificuldade de virar para o irmão e falar, imagina na rua metido, não falar com ninguém. Estou te ensinando a falar com as pessoas, começa na igreja. Então, não é assim, gente. Você olha para a pessoa e fala assim, cara, ele está assim, Meu querido, o abençoado você conhece pelo semblante. O semblante do abençoado, ao mesmo tempo que você vê uma pessoa imponente, você vê uma pessoa feliz.
Senta do lado do abençoado, ele te dá ideias. Ele nunca mata teu sonho. Se você falar assim, ó, estou com vontade de ir no meio da favela montar uma churrascaria, o abençoado fala, melhor lugar. Pobre gosta de comer. Ele tem ideia, gente, fala a verdade. Gente, presta atenção. O abençoado, ele é criativo. Agora fala para alguém que não é abençoado, ele diz assim, no meio da favela, vai gente pedir esmola, vai gente roubar você. Não, você tem que abrir lá no Morumbi. Porque o que não é abençoado, ele pensa no seu potencial. Mas quem é abençoado não vê o potencial, vê o propósito. Então olha para o seu irmão e fala assim, o problema não está no lugar. O problema está em você que não sabe quem é. Quando o pastor vai me ver, se você estiver dentro do teu potencial e do teu propósito, eu não preciso te ver, Deus já te viu. Aí escuta, vamos lá, para terminar, vou terminar, gente, vou conseguir terminar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse processo na vida de José até o governo levou 13 anos. Quantos anos? 13 anos. Ele saiu com 17 da casa do pai. 13 anos ele viveu entre cisterna, casa de Potifar como escravo, cadeia e agora o governo. Só que não teve 7 anos de vacas gordas. Então, ou seja, mais 7 anos, ou seja, 20 anos. E a Bíblia vai dizer que 1 ou 2 anos depois, os irmãos de José descem para o Egito. Ou seja, do dia que ele saiu da casa do pai para olhar os irmãos, levou 22 anos para ele se encontrar com os seus irmãos. Mas nota que coisa tremenda que vai narrar. A Bíblia vai dizer que os irmãos olharam para José e não reconheceram José. Mas José olhou seus irmãos e reconheceu. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quem vive o propósito, o tempo o transforma. Você vê ele de um jeito, daqui uns anos você vê ele diferente, mudado, transformado. Quem não vive o propósito, você encontra ele depois de 10 anos, ele está do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, murmurando do mesmo jeito. 22 anos os irmãos deles não mudaram, mas 22 anos mudaram José. Vou repetir isso, talvez você não entendeu. Passou 22 anos, quem eram os irmãos de José? Está tirando foto minha? É dali? Amém. Porque estou todo suado, gente, meu Deus. Os irmãos de José não reconheceram José, porque José mudou. Ele mudou. E os irmãos de José não mudaram. Onde vocês estão? Com o papai. Onde vocês moram? Perto do papai. O que vocês fazem? Trabalha com o papai. Onde vocês vão? Saio com o papai. 22 anos na aba do pai. 22 anos sem fazer nada da vida. Não cresceu, não rompeu, não conquistou. Mas José não. E você? 22 anos, passei pela cisterna, passei pela escravidão, passei pela cadeia, mas agora eu sou governador. O processo não mudou o propósito. Deus transformou. A minha pergunta é: você está querendo ficar mais 5 anos e alguém te vê daqui 5 anos do mesmo jeito do que te viu hoje? Então quem quer mudar? Daqui 5 anos está voando alto. Quem está voando alto? Ó, daqui 5 anos, algum de vocês, eu vou ligar na live, vai estar lá nos Estados Unidos fazendo uma live de lá. Eu acho que esse povo aqui é mais abençoado do que esse povo aqui. Daqui 5 anos eu vou ligar meu Wi-Fi, meu celular, e eu vou receber uma mensagem sua com uma foto, você numa casa com piscina bonita, você dizendo: pastor, se cumpriu, pastor. Daqui 4 anos eu vou ligar o meu celular e você vai estar com o seu diploma da faculdade ou da sua empresa dizendo: agora cresceu, pastor. Você conseguiu entender isso? Mas deixa eu te falar, para isso acontecer, Deus vai te tirar e vai te mover do lugar que você está hoje.
Deus às vezes vai te jogar dentro da cisterna. Deus vai te jogar dentro da casa de um estranho. Deus talvez vai levantar calúnia. Mas deixa eu te falar, se o propósito vale a pena, o processo vai valer a pena também. Se você quer mudar, querido, o processo é para mudar. O processo é para mudar você, não mudar as pessoas. Quantos querem estar aqui voando alto, voando alto, voando alto? Abre assim, incomoda seu irmão e fala assim, ó, eu vou estar tão alto. Sabe aquele, cadê o Henrique? Sabe aquele lá, como que é o? Galinhão com bica. Querido, você pode ficar na tua zona de conforto, brigando por espaço, brigando por coisas pequenas, brigando por coisas banais, se perdendo, parando o processo, desistindo, murmurando, e daqui 5 anos eu te encontrar você do mesmo jeito, não mudou nada, está com o mesmo carro, na mesma casa, com a mesma família tudo bem, tudo certinho, bonitinho. Eu vi esses dias, apóstolo não erra, ele apenas desperta a igreja a um interesse maior. Você vai estar diferente, ou do mesmo jeito. Querido, quantos de vocês já encontraram amigos de vocês de infância? E está do mesmo jeito, parece que ele continua do mesmo jeito que você. Quantos aqui já viveu isso? Onde você está morando? Na mesma casa. Construí um puxadinho na casa do meu pai. Não, todo mundo tem emprego, toda a mesma coisa. Sabe, essa pessoa resolveu não viver o propósito. Viveu o potencial. Mas quem quer viver propósito, se prepara. Deus vai tirar você. Pelo amor de Deus, vai tirar você daqui da igreja não, hein? Você vai continuar aqui na Restaurando Vida. Porque tem gente que cresce. Gente, esses dias eu fiquei revoltado. Estava orando, falei, Senhor, a pessoa vem para a nossa igreja falida. E aí Deus dá empresa, Deus dá coisa, depois sai da igreja e começa a postar nos lugares, em outro lugar. É um sanguessuga, uma parasita, vem sugar minha energia. Até, aí nós estávamos chamando de antagônico, de vampiro, disso, aquilo. Aí o Senhor falou assim, não é isso não, filho. Eles podem até ser. Mas sabe por que quando eles vêm perto de você eles têm? Porque o abençoado é assim, emana a bênção. E quanto mais levarem, mais Deus vou te dar. Porque no final de tudo, eles nunca vão poder esquecer da onde ele começou. Eles podem até burlar a história, mas lá no fundo do coração eles sabem assim, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu passei naquele lugar, eu recebi aquela palavra, aquele propósito. Então quantos aqui querem? Ó, como aquele profeta, eis varão, eu te vejo na águia de ferro, viajando pelo norte, sul, leste, oeste, viajando as nações, crescendo, multiplicando, conquistando, e você vai poder dizer o dia que isso acontecer, seja lá no alto, seja em terra estrangeira, sabe por que eu cheguei aqui? Porque eu sou. Dá mais uma chance. Eu quero daqui 5 anos você olhar para mim e falar assim, pastor, o senhor emagreceu ou engordou? Eu não quero essa mudança, gente. Isso não é sadio não. É até ruim, sim ou não? Gente, o povo é engraçado. Se você engorda, fala, nossa, você engordou. Se você emagreceu, fala, nossa, você está muito magro, está acabado, hein? Está doente? Daí decide, querido, decide. Eu emagreço ou engordo. Por isso que eu sou esse pão aqui, fofinho. Não é não? Você tem que emagrecer. Aí você emagrece, fala, nossa, ela está só o bigu, hein? Nossa, está só o misericórdia. Não, agora cresce. Não, está muito gordo, tem que fazer uma ginástica. Querido, para com isso. Você não é piolho para viver pela cabeça dos outros. Seja feliz, meu querido. Eu quero, daqui 5 anos, você me encontrar lá nos Estados Unidos, em Miami. Eu quero, em novembro de 2023, nós aterrissarmos em Israel juntos.
Nós subimos lá no Monte Sinai, a igreja Restaurando Vida fazendo uma live lá do Monte Sinai. Se você acredita nisso, querido, faz barulho, porque Jesus está te vendo. Eu quero daqui 5 anos. Não sei se a gente vai estar nessa igreja ainda. Tem gente que fala: pastor, por que o senhor fica procurando templos para 5.000 pessoas? Querido, se eu não acreditar no propósito, não vale a pena. Você nem sabe, todo dia eu estou vendo. Essa semana eu vi cabe 5.000 pessoas. Fui com um dono. Ele só está esperando assim, diz assim: fala que dá. Eu falo: calma. Pastor, mas o senhor não fechou, por que o senhor foi ver? Porque eu vendo alimento, o propósito que Deus colocou dentro do meu coração. Você conseguiu entender? Eu quero, seja aqui ou em outro lugar, eu descer, seja nessa rua ou no nosso estacionamento para 1.000 carros, não sei, eu poder olhar e ver teu carro novo, teu carro zero. Que carro que você quer? Eu quero daqui 5 anos você está com esse carro. E detalhe, você falar: pastor, comprei à vista. Eu quero fazer cultos aqui. Daqui 5 anos aqui está cheio de chaves de casas, de pessoas liberando, dizendo: pastor, consagra a chave da minha casa, abençoa a chave da minha casa. Eu prosperei, pastor. Eu quero daqui 5 anos ver você casado. Agora é só os casados. Cadê os jovens dessa igreja? Eu quero daqui 5 anos. Eita! Sentiu? A Ayla arrepiou agora, olha. A Ayla arrepiou agora. Ora em línguas a ela. Eu quero daqui 5 anos você entrou como funcionário e eu poder entrar no teu comércio e ungir as portas do teu comércio, e ver bastante funcionário. Eu quero que você tenha condição de me levar lá no Palestra Itália não, como que é aquela churrascaria lá no Itália? Terraço Itália. Pastor, acabou o culto de domingo, entra dentro do meu carro, nós vamos lá para o Terraço Itália, eu vou pagar a conta, porque Deus prosperou a minha vida. Eu quero você me convidar para passar uma semana na sua casa de praia com piscina. Você está entendendo? Eu quero poder entrar na tua casa. Talvez você está no puxadinho, pastor. Está ainda pouquinho, é 2 cômodos, pequenininho, mas vai crescer. Eu quero. Sabe por quê? Porque quando eu olhar você, eu vou saber que você entendeu o propósito de Deus na sua vida. E você não parou no tempo, mas você cresceu. Eu quero daqui 5 anos ver esses jovens pregando aqui a palavra, e eu sentado e ver eles falando em línguas estranhas e falando profecias para a igreja. Eu quero ver o ministério de louvor, nós gravando CD, com página no Instagram, no Facebook. Eu quero isso. Você conseguiu entender? Olha para o teu irmão e fala assim: então aceita o processo. Não, Thiago, fala assim: então para de reclamar. Deus mandou eu profetizar, eu vou profetizar. É isso. Arabachara mandarabakalas. O Senhor mandou dizer, eu não sei para quem que é aqui, mas eu vou profetizar. O Senhor está dizendo assim: hoje eu estou tirando você desta cisterna. Hoje eu estou tirando você desse poço, que talvez você não estava conseguindo encontrar saída. Eu estou tirando deste lugar, e eu vou fazer você se levantar
E eu estou mudando este quadro hoje. Se prepara, contabiliza os dias e os meses, porque uma grande porta vai se abrir para você. Uma grande porta vai se abrir e você vai celebrar e se alegrar, porque hoje eu tiro você deste buraco que você se encontra e eu te coloco para se assentar no mesa de príncipes, e eu vejo você assinando e Deus te honrando. Eu não sei o que é, mas Deus está dizendo: eu vou fazer. Eu não sei para quem que é, mas se for você, toma posse aí. Deus ainda é Deus que cumpre propósitos. Diga comigo: Deus ainda é Deus que cumpre propósitos. Vai! Deus ainda é Deus que cumpre propósitos. O que você precisa fazer? Acreditar. Acreditar no quê? Eu sou abençoado. Amém? Em nome de Jesus, se coloca de pé. Tem uma membra aqui que quer dar um testemunho. Quem quer? Quer falar? Vem cá. É quebrando o protocolo. É rapidinho, gente. Eu fiquei meio nervosa, não ia vir, mas aí tudo que o pastor falou, o apóstolo falou, foi tudo que aconteceu comigo. E o ano passado foi um ano bem complicado para mim, bem complicado. E aí eu finalizei o ano de 2021 chorando, de joelho, e falei: Senhor, eu não aguento mais essa situação, então esse ano eu quero fazer tudo diferente. Dessa vez eu não vou prometer nada, eu só coloco a minha vida nas suas mãos, e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Só que assim, me ajuda a entender que o seu propósito é melhor que o meu, porque eu sei que vai ter coisas que vai acontecer que eu não vou entender. Então me ajuda, e quando acontecer, acalma o meu coração. E aí eu entrei o ano com umas decepções, sem emprego, muito triste. E aí eu fiquei em janeiro desempregada. Em fevereiro Deus abriu uma porta para mim, tinha duas entrevistas. Eu fiz 7 entrevistas em uma semana. E apareceu 2 oportunidades, e era uma que era na minha área que eu queria, e eu estava muito feliz. E aí eu orei e não me respondia. E uma não era que eu queria, mas umas pessoas me incentivou, falou: vai lá porque você pode conseguir. Eu falei: eu não queria, porque era foi uma coisa que eu fiz no meu primeiro emprego e eu não queria voltar, era como se eu estivesse rebaixando. E eu falei que eu não queria recomeçar de novo. Resumindo, eu orei e falei: Senhor, faça a tua vontade. Na hora que eu levantei, a vaga que eu queria me respondeu que não era, que gostaram da minha entrevista, mas que não era aquilo. E aí a que eu não queria, me mandaram para mim levar meus documentos. Eu falei: ok, Senhor, tudo bem, eu aceito, tô brava. Tô muito brava porque não era o que eu queria, mas foi o que eu falei, então eu aceito. E aí eu consegui. No dia da minha entrevista eu tive uma crise de ansiedade, eu chorei, eu falei: agora já era. E aí eu chorei na frente da mulher que estava me entrevistando, saí e falei: perdi a oportunidade. Até hoje eu não sei se ela me contratou por dó ou porque ela gostou. Acho que foi um pouco dos dois. E aí eu fiquei naquele serviço. Quando eu entrei foi bem complicado. Eu entrei para subir de cargo, mas foi bem complicado. E aí várias coisas acontecendo. Naquele mesmo período, no mesmo mês, eu conheci meu namorado, Alisson, que é para outro dia, outro assunto. Então, assim, tudo que estava mal, Deus veio resolvendo, veio tratando, estava fora da igreja. E as coisas só foram acontecendo. E aí teve várias vezes que eu quase desisti desse serviço. Tinha vezes que eu ligava para o Alisson chorando. Eu falei: isso aqui não é para mim, porque eles queriam que eu fizesse uma coisa e eu não concordava. E eu ia e passava por cima, como o apóstolo falou. E eu fazia o que eu achava certo, pelas pessoas que eu atendia e tal. E aí, quando foi esse tempo atrás, eu e o Alisson, a gente tomou a decisão de casar. E toda vez que a gente vinha no culto, estava falando assim: coloca Deus à prova, coloca Deus à prova. Eu ficava: meu Deus, como que eu vou colocar Deus à prova, né? E não vinha. E eu falei para Deus que até 8 meses eu ficava naquela empresa. Se eu não subisse de cargo, eu não ia ficar mais. Eu ia procurar outra coisa. E aí, num dos cultos que a gente vem aqui, que foi falado, foi 3 cultos seguidos que a gente veio, que na hora dos dízimos falava: coloca Deus à prova. Eu falei pro Ares, vamos tomar a decisão. A gente não tinha dinheiro pra gente fazer o casamento, começar. Eu falei: mas vamos começar. Vamos indo. Aí a gente foi, viu o lugar e fechou o contrato com a mulher. Aí ele: como que a gente vai pagar? Eu falei: meu Deus, não sei, vamos colocar Deus à prova, não é isso que a gente tá ouvindo? E aí a gente fez isso. Marcamos a data, fizemos o contrato. Aí eu falei pra ele: olha, eu tenho como pagar novembro e dezembro, que é quando eu pego meu 10º. Aí ele, em janeiro, eu falei: Deus proverá, vamos colocar Deus à prova.
E aí, quando foi essa semana, minha supervisora me ligou e eu falei assim, eu fiz coisa errada. Eu falei, na hora que ela falou, não, eu preciso falar com você, eu falei, é bronca, porque eu tinha feito umas coisas que não era pra mim fazer e eu tava passando por cima. Aí, quando eu saí, ela me ligou, que eu tô trabalhando de home, aí ela mandou mensagem pra mim. Ela falou, Ana, surgiu uma vaga de emprego e eu quero de uma outra oportunidade, eu quero saber se você aceita. Eu saí, comecei a chorar e eu falei, lógico, era o que eu tava esperando. E agora eu começo semana que vem nessa vaga. E o meu primeiro salário vai ser em janeiro, que vai ser quando eu não sabia como que ia pagar, mas eu sei que a gente colocou Deus à prova e tudo aconteceu. Então, assim, uma das coisas que o apóstolo falou, foi que tem gente que está no mundo e mesmo assim Deus abençoa, né? É abençoado. Eu estava no mundo, eu estou retornando há pouco tempo. Tudo isso aconteceu assim na minha vida, mesmo eu sem merecer. Eu olhando para mim, todo mundo olhava e assim, algumas pessoas falam, não acredito, mas Deus, Ele sabia do meu coração, das minhas necessidades. Então hoje eu só quero agradecer a Deus, porque eu falei que no dia que isso acontecesse, eu ia vir aqui e eu ia agradecer. Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito. E eu falo para vocês, se vocês têm um sonho, se tem hora que realmente a gente tem que colocar Deus à prova, porque é real, acontece. E Deus, Ele tem, sabe, só tem abençoado cada vez mais a gente. E é isso. Obrigada, gente. Aleluia! Só coloca Deus à prova quem tem intimidade com o papai, gente. É filho, papai eu quero. Ô, filho, você é chato, mas eu vou te dar. Conseguiu entender? Quanto você quer? Como você quer estar daqui 5 anos? Então se prepara. Vai vir muita coisa para te tirar o foco. Mas mantenha o foco. Porque no final, aqueles que não quiseram passar pelo propósito, você vai olhar, vai estar do mesmo jeito. E você? Vamos adorar. Uou! Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Em todo tempo tu és tão calmo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Eu quero, Senhor. Tua bondade me seguirá, Aleluia. Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu oro por tua igreja agora. E nós queremos que o relógio profético nas nossas vidas hoje comece, Senhor, a sincronizar com o nosso propósito. A partir de hoje, Deus, que os propósitos não sejam os nossos, mas do Senhor. E colocamos o nosso potencial à sua disposição. Queremos, ó Deus amado, chegar e galgar lugares altos. Então a partir de hoje, Senhor, começa a contabilizar, Deus, que cada dia seja um dia de romper, um dia de crescer, um dia de fluir no Senhor. Que nós não venhamos perder o foco daquilo que o Senhor tem. Pelo contrário, que cada dia nós nos tornemos mais fortes, mais hábeis, Senhor, mais corajosos para se levantar. Que a adversidade não venha nos parar, que as afrontas não venham nos fazer desistir e nos desmotivar, mas pelo contrário, cada
pedra que nos lançarem, cada pedra que lançarem para tentar nos ferir, nós vamos pegar elas e fazer um memorial, e nesse memorial será, Deus, de um altar de adoração ao seu nome, porque vão saber que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor fala na vida dos seus filhos. Assim eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos?